Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui à continuação do nosso material de AppScript do projeto Hospedagem, desculpa, projeto Turismo. Aqui no projeto Turismo a gente não fez nenhum desenvolvimento aqui da planilha ainda, mas eu entrei aqui na planilha de novo só para vocês verem como é que volta pro projeto de onde a gente estava, né? Porque às vezes vem essa dúvida, né? Ah, eu estava lá, agora não consigo mais voltar. Então aqui é só para tirar essa dúvida, você vai abrir a planilha aí do teu projeto Turismo, né? Que você deve estar fazendo bem parecido com o meu. Você pode vir aqui em extensões, AppScript, daí você vai vir aqui em implantar e vai escolher testar implantações. Pode abrir aqui. E agora a gente vai voltar aqui, ó, para o nosso projeto que a gente estava começando aqui. Ensinei sobre margem, sobre padding, sobre border. E agora eu vou ensinar como é que faz essa questão do menu lateral. Geralmente o menu lateral ele vem na esquerda e na direita vem todo o conteúdo, né? Então vamos manter esta ideia para continuar aqui nosso projeto. Se você perceber, quase tudo na internet, né? Você vai ver no desenvolvimento web, ele tem um menu, uma navegação aqui no lado esquerdo e o conteúdo principal aqui no lado direito, né, isso é meio que geralmente aqui no nosso lado do mundo, né, a gente lê as coisas da esquerda para a direita, né, a gente faz processamento de esquerda para a direita, então fica mais comum, é mais normal a gente ver as coisas acontecendo da esquerda para a direita. Então, na esquerda vai ser essa questão da navegação e na direita pode ser chamado de main content, que seria o conteúdo principal, que é onde realmente a pessoa vai estar trabalhando, vai estar desenvolvendo aqui em cima. Então pode vir aqui no nosso index.html. Então essa parte aqui inicial, ela foi mais voltada para entender, esse row, o call, o padding, o margin e o border. Então aqui, ó, entendendo essa estrutura, agora é usar a criatividade para ir montando da forma com que você quer. Daqui a pouco a gente vai explorar um pouco da questão do button. O button a gente falou só o básico até agora. Quer dizer, eu acho que o button a gente não chegou a falar agora, mas agora nessa aula específica a gente vai começar a mexer mais com o button, beleza? Então agora aqui a gente vai analisar da seguinte forma. Deixa eu aproximar mais aqui. Aqui eu vou fazer um procedimento que vocês não precisam fazer, por quê? Porque essa parte aqui, ó, eu queria que ela fosse maior, mas eu tenho que talvez até criar uma extensão, que eu gostaria de minimizar esse lado aqui, ó, só que ele não vai, esse aqui é o mínimo, né? Então eu faço um truquezinho aqui, ó, que vocês não precisam fazer igual, tá? Vou fazer aqui. Eu só faço isso aqui para eu ter mais espaço para trabalhar aqui com vocês, tá? Eu venho e apago esta parte aqui, mas como eu disse, não precisa fazer isso aqui, tá? Daí quando eu apago isso aqui, ó, ele fica mais cheio. Ó, ele fica aqui, ó, dessa forma assim, fica mais preenchidão a tela. Então, beleza. Então, só recapitulando, aqui a gente tem um head, que ele basicamente é só as importações. A gente tem o HTML, que é a própria estrutura completa aqui do programa. Aí a gente tem o nosso body com o container fluid e aqui dentro a gente tem uma linha e outra linha aqui, beleza? Então aqui agora a gente vai ter que pensar da seguinte forma: como que a gente quer que o nosso programa se comporte? Se você perceber, você vai ver que, de modo geral, uma boa prática, um bom programa, um bom sistema, ele tem uma navegação onde só parte do programa ele tem scroll e parte fica estática. Como é que funciona isso? Por exemplo, se você perceber, aqui eu vou forçar, botar um monte de linha, vou botar segurar o Enter aqui, ó. Vou deixar um monte de linha aqui, ó. Você percebe que, conforme eu mexo o scroll, só onde está no meio, só na parte que eu realmente quero que fique rolando, o scroll está acontecendo, que é este aqui, né? Esse scroll, ele acontece, mas ó, esse título aqui em cima, ele tá estático, isso aqui do lado tá estático, então, tipo, tá tudo estático aqui o programa, mas essa parte aqui do meio, ela rola. Então, essa parte aqui, ó, se chama, pode-se dizer assim, uma boa prática de responsividade, digamos assim, né? Não é exatamente responsividade, mas é uma boa prática de CSS e JavaScript, beleza? Então, dessa forma, a gente vai vir agora e vai trabalhar para isso que acontecer. Só que para isso acontecer, a gente tem que entender um pouco como é que funcionam as dimensões da página. Como é que funcionam as dimensões? Toda dimensão, como qualquer outra dimensão 2D, porque a gente está olhando uma página, ela é 2D até agora, né? Talvez a gente crie alguma coisa 3D, mas é bem improvável, de modo geral, esse tipo de programa é só 2D mesmo. Então aqui, ó, no 2D, a gente tem basicamente o quê? A largura e a altura. Dentro dessa altura e a largura, a gente tem o quê? A gente tem a altura e a largura dos elementos, que é o azul aqui quando a gente bota no console, né? Vou botar aqui o console só para apontar em cima. Ó, quando tem esse azul aqui, ó,
Ó, esse azul é os elementos. Então, quando a gente fala a altura e a largura, a gente está se referindo à soma de todos os elementos, que é esse azul que eu estou aqui, a soma de todo o pad, a soma de todo o border e a soma de todo o margem de todos os elementos que formam a largura total e a altura total aqui do teu programa, né, da tua faixa, né, beleza? Então, isso aqui é o que a gente precisa entender agora. Como que a gente faz? Ó, aqui eu também é outro exemplo, ó, você percebe que ele rola, mas o resto do programa está totalmente estático, né? Isso aqui é uma boa prática, né? Não ia ser legal se ficasse tudo se mexendo ao mesmo tempo. Tem alguns lugares que fica de boa, assim, não tem grande impacto, mas de modo geral, algo mais moderno, geralmente ele tem uma parte estática e a outra parte ele vai movimentando, né? Então, beleza, aqui a gente tem essa situação e agora a gente vai vir e vai fazer com que ele fique dessa forma. Só que o que acontece? Para ele ficar dessa forma, a gente tem que definir que a altura total ela tem que ser 100%. Como assim 100%? Se você pensar que a altura total tem 200%, então percebe que ela teria duas faixas de scroll, né? Seria um scroll inteiro de 100% mais outro scroll de 100% para fechar o 200. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer exatamente o contrário. A gente quer que firme no 100%. Com o passar do tempo, essa questão do 100%, height de 100%, se você pesquisar aqui, ó, botar height, height e access. Se você perceber aqui, ó, deixa eu ver se vai ter o que eu busco aqui. Ó, aqui ele tá passando o height no alto, no automático. Isso aqui, acho, não vai ter nenhuma utilidade, no momento, pelo menos, no nosso projeto. Aqui, ó, ele definiu a altura dele em pixel. Deixa eu ver se eu... Mas não é nenhuma dessas duas que eu quero falar. Ó, aqui, ó, ele está se referindo, ó, alto, ó. O navegador calcula a altura de forma automática, né? Quer dizer, desculpa, o navegador calcula a altura. Isso aqui é o default, esse aqui é o normal. Length, que daí tu define se é em pixel, centímetro, etc. Aqui é o mesmo que eu queria. Ler mais sobre unidades de altura. Esse aqui é o que eu quero. Aí tem também o percentual, que é bem parecido com o que a gente quer, que é o 100% que eu estava falando, só que a gente não vai utilizar 100% digitando 100%, tá? Aí tem o inicial, nunca usei isso aqui, e o inherit, que é o que a gente comentou há pouco, que é quando ele pega o anterior do pai da div, né? Mas a gente vai utilizar esse aqui, ó, CSS Units. Ó, então a gente vai ter, ó, pixel, ó, centímetro, milímetro, inches, que é polegadas, pixels, PT e PC, nunca usei isso aqui. Aí tem os relativos, olha só, isso aqui é bem interessante, ó. Isso aqui, ó, se tu botar 1 centímetro, ele vai ter 1 centímetro, ele é estático. Se tu tiver uma tela gigante e uma tela pequenininha, tu vai ter a mesma situação. Então, essa aqui é o detalhe das absolutas, né? É, tamanhos absolutos. Então, por exemplo, se é 5 pixels, vai ser 5 pixels em qualquer tela. Algumas situações se usa, mas tem que evitar. Não é que tem que evitar, tem que saber usar com sabedoria, porque tem lugares que se tu colocar pixel, não vai dar certo com o teu programa, a não ser que você utilize JavaScript, mas isso vai ser um assunto para o próximo, quando a gente faz, nos próximos momentos, quando a gente for mexer mais com matemática voltado para responsividade. Mas isso aí depois a gente vê. Aí aqui, ó, relativo, ó, esse aqui, ó, que é bem perto do que a gente quer, que é o questão do viewport, que é bem esse aqui que eu quero. Só que aqui ele não fala exatamente do que eu quero. O viewport, vamos botar aqui, ó, height of the viewport. Vamos pesquisar aqui no Google. Eu quero pegar só conceitos. Ó, aqui vamos explicar. O que que é o viewport? O viewport representa a área dentro do computador que está sendo visualizada no momento. Então, o que? O viewport, ó, por exemplo, 100% do viewport é daqui até aqui, ó. É 100% do que eu estou olhando na minha tela. E aqui para o lado, a largura. Então, o viewport é bem o que tu está vendo. Então, por exemplo, se eu colocar em pixel, é diferente do viewport, porque a não ser que eu colocasse exatamente a mesma coisa. Digamos que eu tenho 1000 pixels de altura ou de largura, e o viewport dá 100% e fecha exatamente igual. Seria nessa situação. Mas aqui eu nem quero me aprofundar tanto, porque aqui eu nem tenho exatamente o que eu queria, que seria o dynamic. Porque então aqui, ó, VH quer dizer viewport height. Então é a altura do viewport, que é o do que tu está vendo. Só que o que eu quero é o dynamic viewport. Eu quero o DVH. Por que que muda do DVH? Deixa eu ver se eu tenho alguém falando aqui. DVH e SS. O que são unidades? Ó, vamos pegar esse aqui, ó. Ah, discussão esse aqui. Tá, nem ver se eu acho alguém falando.
Ó, em algumas versões Safari não, isso aqui não. Ah, aqui ó, aqui ó, ele explica bem certinho. Olha só, o viewport, por exemplo, se a gente olhar o viewport aqui ó, a gente vai dizer que daqui até aqui é 100% e pronto. Só que olha só, ele fez o exemplo aqui ó, perfeito, que é o quê? Quando ele está movimentando, olha só, ele até corrige aqui ó. O dynamic viewport é o quê? Tem o viewport, que é a altura e largura ali ó, do que está vendo. Só que isso ali ó, ele vai carregar a página e pá, vai aparecer na tua tela. Então ele não acontece da mesma forma que o Dynamic Viewport, que é o quê? É dinâmico. Conforme a tela vai mudando, ele também vai se adaptando. É uma forma bem mais moderna de funcionar. Então o DVH, ele, digamos assim, ó, que ele substituiu o VH, tá? Então por isso, ó, aqui ele deu o exemplo que é o mais comum, que é essa barrinha que fica em cima aqui, ó, do teu celular, que ela, quando ela muda de altura, a gente quer que ela corrija também, porque senão ele não vai corrigir o 100%, ou se a gente colocar a mais, ele vai acabar estourando. Então é exatamente isso aqui que eu quero. Então, beleza. Aqui é só uma explicação de escalas, de tamanho, né? Só para vocês entenderem como é que funciona. Beleza? Então, aqui, ó, agora, você pode vir e vamos olhar aqui. Deixa eu dar um inspecionar aqui no meio. Só para a gente ficar no lugar onde a gente. Porque aqui eu tenho várias coisas que o AppScript traz junto que não tem relevância para nossa aula, tá? O que tem relevância para nossa aula, ele começa aqui, ó, nesse HTML aqui, que fica logo abaixo desse iframe aqui, beleza? Então aqui, ó, por exemplo, se você perceber, o primeiro de todos é o HTML, ó. Se tu clicar em cima do HTML, tu percebe que o HTML, ele não está ocupando 100% da altura, da largura ele tá, mas da altura ele não está. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que eu quero que a altura e desculpa, eu quero que o HTML e o body, eles ocupem 100% da altura e da largura. A largura ele já está fazendo, só agora só falta fazer da questão da altura e a gente vai usar o Dynamic Viewport Height, que é o DVH para isso acontecer, beleza? Então agora a gente vai vir aqui no nosso programa, a gente vai gerar, vou apagar isso aqui, ó. A gente vai vir e vai gerar um style sheet aqui, né? A gente vai gerar um CSS. Vamos botar aqui o style. Beleza, aqui a gente vai criar um style que é o quê? Tudo que for de CSS, ele vai entrando aqui dentro. Aí que vem a questão, tem muita gente que chega, principalmente quem ainda não capturou bem as ideias de como é que funciona a estruturação de um projeto. É claro que aqui ele vai ser um projeto que ele está em AppScript, ele é mais contido, né? Ele não tá tão espalhado quanto um projeto assim. Às vezes tu vai pegar um projeto e ele fica muito grande, o que acaba acontecendo é que tu tem muitos arquivos de muita coisa e acaba tendo muita importação e acaba se tornando, assim, um emaranhado de muita coisa, e às vezes fica essa dúvida de, como é que eu separo um arquivo? Como é que eu separo o CSS daqui? Toma muito cuidado, porque essa prática, ela pode acabar mais dificultando do que facilitando. Bom, de modo geral, aqui no TypeScript eu vou colocar tudo no mesmo arquivo, mas de modo geral entenda assim, ó, tudo aquilo que você vai utilizar, aqui eu já estou dando aula que é um pouco mais para frente, mas eu acho que é importante porque eu já vou começar fazendo certo já. E o entendimento também. O que acontece? Se tu pensar, tem gente assim, ó: "Ah, não, mas eu tenho que separar o HTML do CSS do JavaScript", né, fazer aquele trio em 3 arquivos separados. Bom, mas agora imagina que você tem aquele JavaScript que ele é específico desse arquivo. Então, você pensa assim, ó: "Esse JavaScript, ele serve para esse HTML". Se você separa, você está dividindo um arquivo que é específico dele. Então, por exemplo, deixa eu aqui pegar um bloco de notas aqui. Ó, por exemplo, digamos que você tem um HTML, CSS e um JavaScript. Beleza. Então isso aqui, ó, se você está começando a programar ainda, você nem deve estar entendendo o que que são esses nomes aqui, né? Mas esse nome aqui são os elementos, né, que a gente está fazendo. O CSS é o estilo, né, é a aparência. E o JavaScript seriam as animações, seriam as ações que acontecem aí dentro do teu programa. E quando eu boto style aqui, ó, esse style aqui, eu estou me referindo ao CSS, beleza? Aí vem essa questão: "Ah, eu fiz aqui um arquivo, separar um de cada porque fica melhor". Bom, na verdade, ele não necessariamente vai ficar melhor. Principalmente entenda que, imagina que isso aqui é um único arquivo. Isso aqui é um arquivo único. Aí agora, imagina que você tem um arquivo separado. Agora você tem o HTML, CSS e o JavaScript agora separados. Separados. Agora imagina que tu tem separados. Aí tu tem uma estrutura. Se tu tem um arquivo que ele é separado, beleza. Então você, de um arquivo, ele virou 3. Só que agora imagina que você tem 10. Se você tem 10, o que era 10 virou 30.
Então imagina que a coisa pega uma exponencialidade, ela começa a crescer gigante e não necessariamente tem alguma vantagem em fazer isso. Quando que tem vantagem em separar, quando que não tem vantagem em separar. Se você está dentro do mesmo contexto, não faz sentido você separar. Digamos que aqui, ó, esse CSS, ele é específico para esse HTML e esse JavaScript é específico desse HTML. Por que que tu vai separar? Ele é específico dele. Agora imagina assim, ó, que eu tenho um JavaScript que ele vai ser usado por todo o programa. Você vai ter tipo 50 arquivos HTML e esses 50 arquivos HTML eles vão consumir esse JavaScript. Aí faz sentido separar, porque daí tu tem um JavaScript separado e que ele serve para vários HTML. Daí faz sentido. Só que se você sair separando tudo e que não, até eu tenho mais uma vontade de tu manter junto. Porque daí se eu estou olhando um JavaScript dentro do contexto dessa HTML, eu sei que esse JavaScript é específico dele. Então aqui, ó, eu consigo, tipo, tirar minha dúvida ali, ó, de pô, mas como é que funciona isso aqui, ó? Eu posso chegar e encontrar dentro do mesmo arquivo qual que é a questão que eu estou procurando. Então não necessário, você faz sentido separar? Faz, em algumas situações. Ou se o arquivo está muito grande, se bem que hoje em dia não tem mais relevância o arquivo ser muito grande, quer dizer, depende o quanto grande estamos falando, né? Mas, tipo, se você tiver um tanto grande, mas não absurdamente gigante, você simplesmente usa o VS Code, né, que é o editor de texto, eu estou até com ele aberto ali, e você consegue separar as janelas, você trabalha ali em uma boa, mesmo com um arquivo gigante, você consegue abrir o mesmo arquivo como se fosse abrir o mesmo arquivo 2 vezes. Mas isso aí é tema para as próximas aulas. Então entenda que, tipo, não necessariamente tem grande vantagem em separar. Tem que até cuidar, porque é mais, tu pode mais se enrascar separando para todo lado do que juntando, tá? Então mantenha essa ideia. Se você vai usar um JavaScript que é específico daquele arquivo, não necessariamente tem vantagem em separar, a não ser que seja muito, muito, muito grande o teu programa, tá? É que o teu JavaScript seja muito gigante que aí tem que separar. Mas, de modo geral, não tem lá grande vantagem com isso, até porque eu vejo mais desvantagem que desvantagem se aquele JavaScript for específico aquele HTML. O problema é o contrário também, né? Quando você tem um que é separado, daí sim, ele faz sentido ser espalhado pelo programa inteiro, né? Então você vai ter um JavaScript centralizado para um monte de HTML. Isso aqui é mais uma explicação de como é que organiza o teu projeto futuramente, tá? Então, beleza, aqui eu tenho o meu style, e tudo isso eu estava falando só porque eu vim e coloquei essa situação aqui, ó. Eu vim e botei dentro do mesmo arquivo aqui, ó, o CSS. Eu não fiz o CSS separado. Eu deixei junto. Por quê? Porque eu acho que vai ser mais prático aqui para o nosso entendimento, tá? Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai determinar o HTML e o body como height sem DVH. Height, é assim, tá certo. Height sem DVH e aqui, ó, body sem DVH. Ele deu tipo um vermelhinho que parece que ele tá me corrigindo. Deixa eu só ver se não deu nenhum erro. Não, a princípio deu certinho. Ó, se eu colocar aqui agora em cima da HTML, você percebe que ele ocupou 100% aqui da altura e o body também ele tá com 100% aqui da altura, beleza? Então era exatamente isso que eu queria. Queria que esses dois eles ocupassem 100% da altura e da largura ele já tava, né? Mas aqui, ó, agora sim, ele tem 100% da altura tanto no HTML, que é o geralzão, quanto no body, beleza? Então agora sim, toda a estrutura ela tá certinha. Bom, agora eu quero fazer o meu menu lateral. Vamos tirar esse TTD aqui, ó, que foi só para fim de explicação. Então esse aqui pode sair. E agora sim a gente tem uma linha. Ó, aqui a gente sempre mantém essa ideia, tipo, tu tem um container, do container tu tem linhas e colunas. Então aqui a gente vai ter uma linha, só que essa linha ela vai ser uma linha meio coringa. Por quê? Porque essa linha ela vai ser a linha que vai dividir um pedaço para o menu lateral e um pedaço para o conteúdo principal, beleza? Então aqui, ó, no menu lateral eu vou colocar 2/12, ou seja, das 12 fatias do Bootstrap eu vou colocar 2 para a esquerda. Vou tirar esse nome doente aqui também que não precisa. E no outro lado, eu vou vir e vou colocar div class call-10, beleza? Então aqui eu tenho um menu lateral, que vai ser isso aqui, e aqui vai ser o conteúdo principal, beleza? Então aqui eu vou salvar, vou dar um atualizar aqui no meu programa.
Ó, e agora se tu clicar com o inspecionar aqui em cima, não tem nada escrito, não tem problema. Ó, e você colocar aqui, ó, em cima do row, que ele ficou tão mirrado, eu vou colocar só a palavra A e B aqui no meio, só pra ter alguma representação gráfica do que eu tô falando, senão não. Aí, A e B, atualizar. Ó, beleza, agora sim, ó, vou clicar aqui, ó, em inspecionar, e olha só, o meu A, ó, ali a linha, tô em cima da row ali, se você perceber aqui na direita, eu tô em cima da row. Ó, tô em cima da row aqui, ó, e ele tá ocupando fora fora a largura. Aí clica em cima da row e vem aqui ó, no A e B. Ó, percebe que agora o A vai ser o nosso menu lateral, que ele vai correndo aqui fora fora, e o B vai ser o nosso conteúdo principal. Só que aqui tem um detalhe. Por exemplo, um menu lateral, ele ocupa toda a altura também. Então, essa row principal, ela vai ser do tipo H100, que seja height, altura 100. Não precisa mais utilizar essa forma de CSS, porque daqui para frente vai ser só no Bootstrap mesmo, tá? Na maior parte, né? Não 100%. Então aqui eu vou vir e vou colocar H-100. Eu acho que eu não falei do H nem do W100 por enquanto. Mas então H100 é o quê? Esse aqui, ó, essa row vai ser 100% do pai dela, dessa aqui. Então por isso que quando eu boto H100, ele se refere que vai ser 100% do anterior. Atualizei, vou dar um salvar e olha só. Agora quando eu clicar aqui, ó, você repara que ele está correndo inteira. Então esse aqui, ó, vai ser o nosso menu lateral. Beleza? Espero de verdade que estejam gostando das aulas. Se vocês precisarem de algum desenvolvimento sob demanda, se vocês querem algum programa feito em Python, em MySQL ou em AppScript mesmo, podem entrar em contato. Se vocês quiserem aula particular, podem entrar em contato também. Qualquer tipo de projeto que vocês queiram que eu participe ou que a equipe aqui participe com a equipe de vocês também, fiquem à vontade para chamar qualquer um, tá? Beleza? Meu WhatsApp e meu Instagram tá sempre aqui embaixo, caso vocês queiram mandar uma mensagem. Beleza? Até a próxima. Valeu!